Você sabe como o narcisista destrói a autoestima de uma pessoa ou da sua vítima? Então fica comigo aqui, porque no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse assunto. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. O relacionamento com uma pessoa narcisista, ela raramente começa de uma forma agressiva. Geralmente, o início é muito sedutor. O início de um relacionamento, na maioria das vezes, é muito intenso. Emocionalmente falando, são elogios constantes, são presentes, são uma atenção, muitas vezes, excessiva que a pessoa recebe desse seu narcisista particular. E a pessoa pensa que está na melhor das vidas, porque se sente protegidas, amadas, tem uma sensação de segurança, que finalmente encontrou o príncipe encantado, a princesa encantada, e o que faz com que nesse processo a dinâmica do relacionamento se torne uma forma idealizada daquilo que é a melhor das melhores formas de viver um relacionamento. Então, a vítima do narcisista, ela se sente toda à vontade, feliz da vida, conta até às amigas, aos parentes, à família, que está passando por um dos melhores momentos com aquela pessoa. Só que isso aqui, ela é apenas uma aparência encantadora. Existe uma necessidade profunda de controle por parte do narcisista, uma validação, um poder emocional. E com o passar do tempo, quando o relacionamento vai se esfriando no sentido de se acomodar, então a vítima, ela passa a sentir um certo desconforto com algumas coisas que não vão se encaixar. Então, essa questão é muito profunda, porque a maioria das pessoas não enxergam isso. E pensam que o narcisista é só uma pessoa que só gosta dela, é egoísta, quando na verdade não é isso, né? Ou pelo menos não é só isso. Agora, esse processo ele faz parte da dinâmica do narcisista, como a primeira fase do ciclo narcisista, que é a idealização, onde o narcisista ele cria uma conexão aparentemente perfeita para conquistar a confiança, a dependência emocional de admiração. Entretanto, por trás dessa aparência encantadora, existe uma necessidade profunda de controlar, de validar, de poder emocional sobre aquela outra pessoa. E nessa condição, os relacionamentos eles vão se intensificando. E como é natural, vai havendo desgaste. Só que esse desgaste, ele vai se tornando cada vez mais diferente daquilo que as pessoas imaginam. Então a autoestima da vítima começa a balançar, porque ela conhece um lado que ela não havia conhecido antes, do seu parceiro, da sua parceira. E lentamente, de maneira silenciosa e progressiva, essas diferenças e essas coisas estranhas vão se avolumando. O aspecto mais perigoso desse processo é que as coisas não acontecem de forma abrupta, mas ela vai se desenhando. O narcisista, ele começa
a agir de uma forma estranha àquilo que ele estava acostumado. Ele já não dá atenção, ele já não manda recado, ele já não diz para onde vai, ele já não manda as flores que ele começou trazendo, mandando para você. Então, nessa condição, a fase da idealização, ele cria uma dependência emocional. Ou seja, a vítima, ela está tão feliz com essa vida que ela tem no primeiro momento, que todo o resto, quando começa a desandar, ela faz um esforço desesperado para voltar àquele primeiro amor. Só que quando o narcisista já está na outra fase, e não mais na fase da dependência emocional, ele começa a despertar algumas coisas que são diferentes. O amor já não é tão genuíno, a atenção já não é tão genuína, a vítima passa a acreditar que a pessoa já não é mais aquela mesma, já está mais diferente. E nessa etapa, o vínculo emocional que já estava fortalecido pela primeira parte, ele começa a sentir um certo desconforto. Aí vem, para se defender, o narcisista começa a fazer suas críticas. Aí vem as críticas sutis, muitas vezes sutis, para não assustar. A desvalorização progressiva, que é o segundo ato do ciclo narcisista. O narcisista, ele raramente começa com uma agressão explícita. Ele vai pelas beiradas, né? Como diz aqui no Nordeste, pelos aceiros. Ele utiliza comentários aparentemente pequenos, mas profundamente destrutivos. Tipo, você está sensível demais. Você precisa ser mais dura. Ninguém vai te amar como eu te amei, ou como eu te amo. Você não é tão interessante quanto você acha que é. Ou então, você sempre entende tudo errado quando eu falo. Isso muitas vezes na frente de estranhos, só para te machucar. Talvez você já tenha passado por isso. Aqueles que humilham a mulher quando estão no meio dos amigos, rebaixando-a, chamando muitas vezes ela de burra, porque ela não entende da política, ou não entende de carro, ou não entende de negócios, várias coisas. Ele começa a atingir. Então, essa frase que ele solta parece simples, mas possui vamos dizer assim, um efeito psicológico acumulativo na sua vítima. E a crítica constante, ela cria um ambiente de insegurança emocional. E essa vítima, ela já passa a evitar falar quando ele estiver com os amigos, para ele não humilhá-la. Então ela se isola. E aí, como o narcisista não tem critério, ele não tem empatia, ele não tem nenhum sentimento sério por ninguém, a não ser por ele, então ele tira brincadeira com as colegas, com as amigas, com as mulheres dos amigos, com as namoradas dos amigos, tem certa intimidade exagerada. E a mulher lá, olhando. Qualquer coisa que ela dê uma olhada diferente, ele começa com a crítica constante no ambiente que ela está. Está muito gorda, tem que fazer um regime, e agora está na moda, tem que tomar umas canetadas. Né? E tudo isso entristece a pessoa. Tudo isso acumula um sentimento de total abandono na vida dessa vítima. E a crítica constante que cria esse ambiente inseguro, moralmente falando, emocionalmente falando, a pessoa passa a se sentir que não é suficiente.
passa a sentir que precisa de algo a mais para suprir a necessidade daquele indivíduo e para fazer com que ele volte ao seu primeiro estado. Então, o narcisista, ele nega fatos que são claros e evidentes. Se ela disser, olha, você estava conversando com fulano que isso nunca aconteceu. Você está botando com a sua cabeça, isso é caraminhola na sua cabeça. Você sempre foi assim, você parece uma louca. Inventa as coisas que estão acontecendo. Você é muito dramática. Já ouviu isso, não foi? Pense bem. Nós temos um guia de aconselhamento gratuito aqui. Eu vou deixar linkado aqui. Se você está passando por isso, entre nesse grupo. É gratuito, onde você vai receber orientações para vencer essas condições, tá certo? Vamos continuar. Então, esse desgaste psicológico, ele gera uma ansiedade muito grande. E essa ansiedade leva ao isolamento daquela pessoa. Esse é uma tática do narcisista isolar você dos seus familiares, dos seus amigos. Porque para ele, quanto mais isolada você tiver, mais fácil de manipular a tua vida. Então, ele vai criar clima para fazer com que você se afaste ou os amigos se afastem de você, certo? Ou ele tome para si as suas amizades, que também acontece. Então, nessa condição, ele alterna carinho e violência, vamos dizer assim, moral, verbal. Né? Quantos não dizem coisas com as suas mulheres que é só para machucar, né? É só para machucar. Então, essa violência, essa agressão verbal só deixa a pessoa triste, porque ela se isola ainda mais, que ela não quer. Você é uma pessoa empática, você é uma pessoa que não gosta de barulho, não é uma pessoa barraqueira, como diz o ditado. Mas é uma pessoa educada, mas ele provoca, porque quanto mais você se irritar, mais suprimento narcisista ele vai obter, porque é isso que ele quer. É disso que ele precisa. Então ele alterna entre carinho e rejeição, certo? Então essa alternância, ela cria um ciclo emocional viciante. Você não tem coragem de dar um basta porque você tem esperança de que ele se torne aquela pessoa do primeiro momento. Ele não consegue se tornar essa pessoa e você se isola e ele cresce ali dentro contra você. Então, o impacto psicológico na vítima é muito grande. Então, por que é tão difícil sair desse relacionamento? Nós já falamos aqui no outro vídeo. As pessoas perguntam, se faz tão mal, por que a vítima não sai, não vai embora? Olha, a resposta envolve fatores emocionais complexos. O narcisismo destrói lentamente a autoconfiança da sua vítima, até que ela acredite que não é capaz de viver sem ele. Ou porque tem uma carência financeira, a dependência financeira, dependência emocional, porque o ama ainda, ou por algumas coisas que são, e ele se aproveita disso. A vítima frequentemente sente culpa, esperança de mudança no modo dele tratar, né? Medo da solidão. Quantas não têm medo de ficarem sozinhas, achando que não vão encontrar nunca mais alguém que seja digno dela? Porque ele botou na cabeça dela que só ele é o que é capaz. Então, o caminho da reconstrução existe, mas é muito difícil. Porque nem toda vítima está disposta a pagar o preço dessa mudança. Veja só. Então, o primeiro passo, nós sempre damos aqui e orientamos.
Inclusive, eu tenho aqui linkado aqui embaixo o grupo de aconselhamento emocional. É gratuito, você pode entrar, você vai receber todo o apoio, todas as nossas indicações de como você pode agir para que você possa tratar dessa questão. Você não vai pagar nada por isso, certo? Nós vamos observar cada passo, cada ponto da sua vida e encaminharmos para um desenvolvimento mais evidente, assim, mais atuante de como pode ser resolvido essa questão. Agora, dentro desse conceito, é necessário que você verifique o seguinte: o processo de cura inclui reaprender a ouvir a própria voz interior, ouvir e recuperar a confiança nas próprias emoções e reconstruir a percepção de valor pessoal que você tenha. Esse é o nosso trabalho aqui com esse grupo de aconselhamento. Então, vou deixar linkado aqui, se você quiser, você pode acessar. O narcisista, ele raramente destrói a autoestima da vítima de maneira imediata. Geralmente, o processo acontece lentamente, através das manipulações emocionais, como nós já vimos aqui, invalidação psicológica e controle afetivo. Agora, quando percebe a vítima já está emocionalmente envolvida, e é essa dor maior, e um dos maiores trabalhos que nós temos para lidar com as pessoas é justamente porque a vítima se torna enfraquecida, insegura, dependente da aprovação de quem machuca ela. Então, por isso, é fundamental compreender os sinais de abuso emocional, reconhecer que relacionamentos saudáveis não são construídos sobre o medo, não são construídos sobre a humilhação, não são construídos sobre a confusão mental. Toda pessoa merece viver relações baseadas no respeito, na segurança emocional, na empatia e na valorização genuína. A recuperação é possível? Ela é possível de ser reconstruída? É possível reconstruir a autoestima que foi perdida? Também. É trabalhoso? Ninguém está dizendo aqui que vai ser fácil nem um dia, nem uma semana, nem em um mês. Claro que demora. Porque se tem algo que seja bem feito, não pode ser nas carreiras, não é verdade? Não pode ser rápido. Então tem que ter todo o tratamento com respeito, com dignidade, com seriedade. Então, a autoestima é parte essencial do processo de libertação emocional. E se essa pessoa tiver autoestima baixa por causa da convivência com esse indivíduo, ela não vai ter força para mudar. Então é necessário que a gente oriente, siga um processo, de recuperação, de conhecimento emocional, para que ela se encontre e a partir daí refaça cada passo para que ela obtenha de volta a sua autoestima, obtenha de volta a sua identidade que foi tirada por ele, que ela tenha de volta o seu amor próprio, a sua dignidade. Esse é o nosso papel. Por isso é que nós estamos aqui neste canal, para ajudar as pessoas, tá bom? Então, se esse vídeo de hoje te ajudou de alguma forma, eu peço a você que dê o seu like, e se você quiser que nós te ajudemos, dentro desse contexto, então
entre em contato conosco pelo WhatsApp, entre no grupo, certo? Esse grupo você vai receber toda a orientação necessária para que você possa desenvolver uma libertação sem grandes atropelos. Você vai ver que é coisa fácil, simples, mas não rápida. É um tanto quanto demorado. Mas você vai ver que tudo é possível. Então, eu te espero nesse nosso encontro de aconselhamento. E se você quiser, nós estaremos cuidando de você nessa fase, tá certo? Então ficamos por aqui, nós nos veremos no nosso próximo vídeo.